Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Quero mandar aqui meu grande abraço aos meus amigos ateus, aos céticos, agnósticos, livres pensadores, a inscritos que acompanham este trabalho, né? Pessoas libertas, livres desse sistema religioso, porque grande parte dos ateus já foram religiosos. Sabe como a coisa funciona lá dentro, né? Não é o meu caso, né? No meu caso eu jamais fui religioso, minha família sim, mas eu jamais fui religioso. E não precisa você ser religioso para descobrir como a coisa funciona, como o mundo funciona, como a realidade funciona. A realidade, na verdade, massacra a fé. O ateu, ele é um bom observador do mundo, das coisas, do ser humano, da natureza, e basta isso para você perceber que enquanto existir idiota sobre a face da terra, sempre existirá o esperto para criar uma divindade e fazer você se ajoelhar perante ele, ser escravo, servo dele, da pessoa, não de divindade alguma. Né? E assim tem sido desde os primórdios da humanidade, quando os seres humanos primitivos começaram a adorar o Sol, porque perceberam que o Sol, né, era que trazia toda a vida ao planeta Terra, ao planetinha azul. Né? Então começaram a adorar essa divindade, o Sol, né, e com o tempo essa divindade se transforma em cada um que cria a sua, né? Uma divindade agora, uma personificação. Eles criam uma personificação de um ser também imaginário, né? E aí faz as pessoas se ajoelharem para adorar essa divindade criada por espertos, né? Homens criam deuses e não deuses criam homens. Essa é a verdade. A tão verdade que existem milhões de divindades ao redor da Terra. Milhões de religiões, milhões de livros sagrados, muito mais antigos do que essa divindade criada por aquele povo primitivo do deserto, né? Parava ali de tenda em tenda como nômades, né? Sem terra, como ciganos, na verdade, de tenda em tenda, porque essa divindade jamais deu algum tipo de tecnologia, né? Luz elétrica, né? Gás encanado, né? Botijão de gás, por aí vai. Nunca deu nada. E agora, né, quando a ciência vem, há pouco tempo que a ciência vem aí descobrindo, né, as coisas e ajudando ao ser humano, criando remédios, vacinas, né, tecnologia, coisa essa que o Deus bíblico nunca deu, nenhuma divindade deu nada disso, né? Mas com toda a sabedoria e sapiência, tendo criado eles, o universo, tal, aquela coisa toda, aquelas fantasias das divindades, né? Todos aqueles seus poderes e tal. E aí, quando a ciência cria, aí o crente escroto vem dizer que foi Deus quem deu a inteligência ao homem. Isso é uma grande mentira, uma grande safadeza, né, do sistema religioso e idiotice do crente que acredita nessa babaquice. Até porque a própria Bíblia deles diz, sabe? Quando o crente arroga que o Deus deles deu a inteligência ao médico, ele é um grande um sacana. Ou não conhece o livro Bíblia dele. Porque em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, diz: porque está escrito, né? Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Como é que pode ter dado inteligência ao médico? Crente retardado dos cambal. Eu não sei porque eles entram aqui no canal, né? Canal dos ateus, eles entram lá, curiosidade, né? Quando o cara entra no canal para tentar despertar, sair, ele já tem algum interesse de querer se libertar disso. Mas quando encara, bate de frente com uma realidade que não é pregada nos templos religiosos, ele fica furiosinho, né? Aí assiste o vídeo até o final, sabe, apenas para tecer seu comentário de cunho maldoso, malicioso, com ameaças, xingamentos, sabe? Fica desesperado, sabe? E aí é aquilo que eu digo, você não é obrigado a assistir meus vídeos, tá? Tem um botãozinho aí, você clica, eu te dou o livre-arbítrio. O YouTube te dá o livre-arbítrio. Tem centenas, se não milhares de canais religiosos onde você pode ficar mantido preso na sua crença, né? Porque na realidade o crente se diz servo, escravo, né? De um ser único e verdadeiro. Na realidade não é único, né? Existem milhões de divindades, nem tão pouco verdadeiro, porque nenhum é real. Né? Mas ele quer estar ali sentado num banco frio de templo ou igreja, engolindo toda a porcaria que é jogada daquele cara que está em cima do púlpito ali, o prestidigitador, jogando uma porrada de mentira na cabeça do crente, e o crente engole tudo isso, né? E se ajoelha perante homens, dá seu sangue, seu suor para sustentar esses caras, verdadeiros charlatões, né? Espertos da religião, sabe? Eles sabem que não existe porcaria nenhuma. Essa é a grande verdade. A Bíblia é que o crente arroga ser a inerrante palavra de Deus, na realidade é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um manual de perversidade, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira, muita barbaridade e canibalismo, sabe? O gibi da criança crescida contém fantasias como cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente e o devolve vivo, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita. Ainda tem na Bíblia dragão, sereias, cavalo que voa, unicórnio, carruagem de fogo, jumento que fala, cruz que fala, né? Homem que anda sobre as águas,
né? Estátua de sal, zumbis que andou sobre a terra, ainda tem a Virgem Maria que casada deu à luz ao seu próprio pai, o filhote de pombo, né? Que nasceu de sua própria filha, né? E é filho dele próprio na loucura que é o cristianismo, sabe? Toda essa fantasia religiosa. E o crente entra aqui no canal para fazer os seus comentários e tentar talvez converter ateu. Ateu já nasceu em HD, meu amigo. Ele não tem volta. Aliás, nascemos todos ateus, sabe? A religião é imposta de acordo com a cultura onde nós nascemos. Só somos cristãos porque nascemos no Brasil. E o Império Romano é o cristianismo, né? Ali foi a jogada dos imperadores lá, principalmente o Constantino, que dá-se início ao cristianismo, é oficializado o cristianismo, né? Vinha sendo forjado ali apenas para conter a guerra dos judeus, a revolta judaica, né? Porque não queriam aceitar dos impostos do Império Romano. E a partir de então, dá-se início ali o cristianismo, lá pelo ano 300 e pouco. Jesus nunca existiu nas páginas da história. Mas você, quando é jogado em uma banheira fria de templo ou igreja, dá um choque térmico em tua mente, queima os neurônios. A partir de então, meu amigo, é só ameaça, sabe? Terror psicológico sobre toda a sua vida. Você vive sobre esse jugo, esse duro jugo pesado, imposto por homens. E aí você passa essa herança maldita de geração em geração, condenando seus próprios filhos, netos, daí em diante. Isso é triste, né? E é por isso que estamos aqui, para tentar ajudar as pessoas. Só o cristianismo? Não. Todas as religiões, mas falo mais do cristianismo porque vive debaixo do jugo do Império Romano, que é o cristianismo. Nasci debaixo dessa porcaria aqui, né? Toda a minha família é cristã, né? Eu sou discriminado por todos, sabe? E pela sociedade. Você é perseguido, você é ameaçado, te tiram um emprego, todo tipo de safadeza esse povo faz, aí vem se dar uma de santinho. Não, o povo não, Jesus é bom. Jesus é bom caralho, rapaz. Jesus é bom, isso é um popstar da galera que nunca existiu, que historiadores da época sabem, né? Nunca deixaram nada escrito sobre esse Jesus, né? Que deveriam saber, mas nada tem escrito sobre ele. Jesus começa a ser forjado lá muito depois do suposto nascimento dele, eles começam a inventar isso, né? Essa fraude aí, essa farsa. Apenas para quê? Para o Império Romano ter um monoteísmo, né? E por quê? Porque tinha invadido centenas de cidades, cada uma tinha sua divindade. E, por sinal, a divindade mais predominante era exatamente o mitraísmo, de onde eles extraíram a Eucaristia. Matar o touro, que Mitra matou, beber o sangue e comer a carne. Aí você diz que está bebendo o sangue de Cristo, a carne de Cristo. Um negócio aí, um ritual aí, né? Vampiresco, canibalesco, sabe? Uma coisa doida do caramba. Aliás, o símbolo do cristianismo é um símbolo de tortura, a cruz, que também não é do Império Romano. É roubado Rapaz, tudo plágio, tudo mentira. Um pouquinho de verdade pegado dos judeus, misturar com uma porrada de mentira. O cristianismo não tem nada de verdade, nada de original dele. A única coisa que tem de original nas páginas da Bíblia é o número, a numeração das páginas, sabe? Mais nada. E os judeus já haviam plagiado também, sabe? Os romanos pegaram lá a cruz, lá o Tammuz lá, pegaram o Enki lá dos egípcios, né, e colocaram como sendo a cruz, né, um símbolo de tortura para eles, né? Que para eles, não, Jesus ressuscitou porra nenhuma, rapaz. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 15, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que ressuscitou a Cristo, na qual, porém, não ressuscitou, na verdade, se os mortos não ressuscitam. Não ressuscitou porra nenhuma teu Cristo. E seria a base do cristianismo, seria a ressurreição. Mas não teve nada disso, né? Inclusive, provando que Jesus nunca vai voltar, porque não foi para lugar algum, inclusive em inúmeros textos diz, como em Mateus 16, 28, com toda a certeza vos afirmo que alguns dos que aqui estão, né, que aqui se encontram não experimentarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Então aqueles que estavam lá, naquela época, porque era assim, era urgente, o cristianismo era urgente, queria que as pessoas aceitassem naquela época. E quando criaram isso, deram início a cruzadas para matar, roubar o fio da espada. E você só é cristão hoje porque lá no passado as pessoas foram obrigadas a aceitar e seriam mortas. Aí você, com o fio da espada no pescoço, também não queria que seu filho fosse morto. E aí ensinava essa doutrina fantasiosa e perversa aos seus próprios filhos, para não vê-los mortos. Porque a igreja matavam todos, condenavam de heresia, bruxaria e tomava todos os bens. É por isso que a igreja é podre de rica, né? Você veja que não haverá juízo final, nem tampouco ressurreição. Em Jó capítulo 7, versículo 5, diz também: a minha carne se tem vestida de bichos e torrões de pó, a minha pele está cretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes, né, que a lançadeira do tecelão, e parece sem esperança. Lembra-te de mim, né? Lembra-te da minha vida, é como o vento, e os olhos não tornarão a ver o bem. Meus olhos não tornarão a ver o bem.
Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Então esqueça ressurreição, esqueça juízo final, esqueça que você vai, né, ressuscitar para um paraíso glorioso. Tudo mentira, tudo fantasia. Aí vem porra de crente aqui, entra no meu canal aqui, assiste o vídeo aqui para ter esse comentário aqui, né? Ameaça, xingamento, aquela porra toda dos crentes, só tem essa merda na cabeça. Antes, pessoal, eu quero pedir um favor para vocês. Vocês querem me ajudar? Deem um like no canal, deem like, né? Dê like no canal. Compartilhe meus vídeos, sabe? Pode distribuir pelas redes sociais e assistam aos anunciantes. Eu sei que é chato, né? É chato pra caramba, mas é uma contribuição, porque o YouTube paga uma coisa, coisinha pouca, né? Coisinha pouca, mas ajuda o canal, né? Então eu sei que é chato pra caramba, né? Você assistir a propaganda do vídeo, mas é um favor que você está me fazendo se fizer isso, né? Aquilo que quiser fazer, o que não quiser, tá liberado por sua consciência, faça o que você achar melhor, tá bom, pessoal? É só um pedido que eu faço, né? Eu quero dizer que o Deus criado por esse povo bárbaro do deserto ali, é um Deus criado pelo tal do Abraão, deu origem às 3 piores religiões da face da terra: judaísmo, cristianismo e islã. Eles paravam ali no deserto de tenda em tenda e, com inveja de outras civilizações que já tinham suas próprias divindades, eles criam um Deus para ele e o denominam de Senhor dos Exércitos, apenas para ter sobre esse Senhor a bandeira de entrar em outras terras para matar, roubar, pilhar, destruir. Tudo isso que causava, a religião causa, né? Causava naquela época, ainda causa até hoje, né? Mas ali matavam as pessoas, roubavam, pilhavam os bens, levavam apenas as virgens para serem abusadas e estupradas, porque o Deus que criou tudo, todos, o universo, segundo, né, a mitologia que eles inventaram, agora escolheu um povo eleito, apenas o povo eleito, né, em detrimento de todo o resto da humanidade que teria sido criada por esse Deus. Esse povo agora é melhor, é escolhido para matar outros seres humanos. E assim tem sido desde a criação dessa perversa religião, né, que já é plágio também, né? A Bíblia do Antigo Testamento, que levou 500 anos para ser feito, foi plagiada de civilizações muito mais antigas, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo sobre comentários de cretinos, né, que entram aqui no meu canal para ofender, né? Ficam desesperadinhos, né? Então aqui diz o César Couso, né? Quanta idiotice numa só cabeça. Pois é, César Couso. Idiotice numa só cabeça. É idiotice o que eu estou falando, mas não é idiotice você estar dentro de um templo de igreja, né? Templo ou igreja por aí afora. Eu acredito que você seja religioso, porque você disse que é idiotice, né? O que nós ateus falamos, que eu falo aqui no meu canal, sabe? Mas você não acha idiotice você entrar numa igreja, ficar rodopiando, comendo capim, bebendo gasolina, sabe? Sendo enganado, trabalhando de graça para esses caras, né? Para dar o dízimo, né? Você não acha nada disso idiotice, né? Mas, né? O seu próprio Deus foi quem disse que tiraria a inteligência do inteligente, né? E a sabedoria do sábio. Foi o seu Deus. Então, se você crê nele, o idiota aqui não sou eu, é você. O Jonas Pontes diz o seguinte: acho que se eu for num estábulo, eu vejo mais inteligência num jumento. Claro que você vê. Você vê muito mais inteligência num jumento, sabe? É só você entrar no estábulo, né? As igrejas estão de portas abertas aí, os templos, né? Então você realmente vê muito mais inteligência lá, nesse povo lá, né? Que o próprio Deus retirou a inteligência deles, sabe? Vamos ver mais um aqui. Deus atuante em... Não, ele diz o seguinte: Leandro, bode não pode entender a palavra de Deus. Bode não pode entender a palavra de Deus, né? Bode, eu acho que se referindo, que eles têm a imagem do bode como a de Satanás, né? Sendo que o Cordeiro de Deus é o próprio Jesus, sabe? Então, Leandro, que bode é esse que não pode entender a palavra de Deus? O próprio Jesus, sabe? Porque o Cordeiro é o bode, não é? Que é exatamente o Cordeiro de Deus. Você disse que bode não pode entender. E quem quer entender a palavra dessa porcaria desse Deus aqui? Sendo que é fácil demais você entender. Um Deus perverso, completamente brutal, né? Você tem o que para entender aqui? Precisa de quê? Hermenêutica, retórica, homilética, né? Isso aí é o que empurra na tua cabeça nos cursos de teologia, sabe? O que eu preciso entender é o seguinte: Isaías 45, versículo 6 e 7. Para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Esse é o teu Deus.
Você pega, por exemplo, textos maravilhosos, como tem Ezequiel capítulo 5:10, os pais comerão os seus próprios filhos e os filhos comerão os seus próprios pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos. Isso é o teu Deus maravilhoso. O que é preciso para entender numa porcaria de livro desse? Me diz aí, hein, Leandro? Maria Fernandes. E mais, quando vocês comem o peixe, você come-lhe espinhas. A Bíblia é assim. A cura é para vítimas. E os carrascos de todos os que pertencem ao grupo não têm direito à cura. Esses ficam com a peste suína. Olha só. Só sai desgraça da cabeça do crente, do religioso. Porque ele busca isso aonde? Dentro da Bíblia. Ele vive sobre ameaça, sobre tensão. Ameaça desse Deus imaginário. E mais, quando vocês comem o peixe, come também as espinhas. Ou seja, tudo que é a porcaria que tem dentro da Bíblia, né? Você tem que aceitar porque está dentro da Bíblia, né? Aí diz o seguinte, a Bíblia é assim, né? A cura é para vítimas. A cura é para vítimas, né? Quem são as vítimas aqui? A vítima do próprio Deus, né? A cura é para vítimas. Interessante, né? O Jesus bíblico disse que veio exatamente para os, né, doentes, né? Que seria ali os bandidos marginal. Então é o chefe da quadrilha, né? Já que ele é o próprio Deus, o Deus também é o chefe da gangue, chefe da quadrilha. Então tá em família ali, a bandidagem toda que está dentro da igreja, né? Acaba que matou, roubou, né? Todo tipo de desgraça, mas agora se esconde uma Bíblia debaixo do braço, sabe? Os carrascos e todos os que pertencem ao grupo não têm direito à cura. Esses ficam com a peste suína, né? A peste suína. Você veja que as pragas já estão na cabeça dos crentes, sabe? Porque as pragas que o Deus bíblico manda para o próprio povo dele, né? Fé racional não faz mal a ninguém. Aqui disse o Orlando. Fé racional não faz mal a ninguém. Desde quando a fé é racional? Qual é a razão na fé? Tem razão nenhuma. Tem racionalidade nenhuma na fé. Sabe? Você acreditar num ser imaginário, você ficar orando para um ser imaginário, sabe? Qual é o sintoma da loucura? É esse, né? Pior sintoma da loucura. Você está falando só achando que está falando com algum ser imaginário, né? Sendo que o líder religioso, esse que diz ter o conhecimento, e outra, né? Você vê que o líder religioso é só ele quem tem o direito de... Sempre foi assim, desde o começo, né? Tem um que é o intermediário entre a divindade imaginária e o pobre coitado que está lá. Todas as religiões é assim. O Deus de todas as religiões jamais fala com todos os seres humanos. Ou pelo menos da religião deles. Não, fala com um líder. Por que será, hein? Que Deus precisa de office boy? Interessante, né? Seria porque não existe, hein? Esse Orlando de novo diz: você está confundindo Deus com religião. Você se acha autossuficiente, mas vai virar pó pela falta de conhecimento, por isso é agressivo, se acha o esperto e os religiosos tudo otário. Ô meu nobre, Orlando, você está confundindo Deus com religião. E de onde Deus vem, se não de dentro das religiões? Hein? Você é burro assim, é? Para ter uma religião tem que ter uma divindade, cara. Não existe, eu não estou me achando esperto, não, eu apenas fui lá e estudei, seu otário. Agora, otário é você vive dentro de uma religião. Você segue uma religião e apenas porque nasceu aqui nesse Brasil. Se você tivesse nascido em qualquer outro país, você estaria adorando outra religião, talvez nem uma só divindade, talvez várias divindades, como é o caso na Índia. Sabe? Aí ele continua, né? Você vai virar pó, as ameaças, né? Pela falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Se é o conhecimento, o melhor livro para ateísmo é a própria Bíblia. Você começa por ela. Depois, quando você vê as fantasias diante dela que você desperta, você recorre à história. Quando chega na história, não tem alicerce algum às divindades. Aí o castelo desmorona. Aí é o melhor livro. Eu aconselho ele a você se quer se tornar ateu. Agora leia ele com o olho fora do sistema religioso, sem a ameaça do pastor ou do padre, tá? Que você se liberta. Acha os religiosos tudo otário. São otários, sim, vocês são otários. E são pior do que otário, ó. Vocês não são só otários, não. Vocês são escroto também, sabe? Vocês querem porque quer que a gente aceite essas porcarias de vocês e fica com ameaça, xingamento, sabe? Para a gente aceitar a fantasia, um mundo fantasioso onde vocês estão socados. Marcel, realmente esse Deus que as religiões pregam não existe, mas fica difícil negar que exista uma inteligência superior que mantém tudo funcionando, só que essa inteligência não ajuda
não ajuda nem atrapalha. Olha só, aqui o cara acredita num Deus o quê? Um Deus de Spinoza, o Deus Brahma do hinduísmo, né? Seria uma divindade ali onde não interfere na espécie humana. Mais crença, mais religião. Não adianta. Tudo é religião. Você sai de uma, vai para outra, é a armadilha do mesmo jeito. Paulo Coelho, se Deus não, e Jesus Cristo não existe, são tão carrascos assim, porque ele deixaria você ser ateu? Olha só que porcaria, né? Porque a vontade é que, se eu sou ateu, a vontade aqui do Carlos aqui é que Deus me eliminasse, né? Mas sabe por que ele não elimina, Carlos? A razão é muito simples. É muito simples. É porque ele não existe. Já desafiei, e vários ateus, a gente já desafiou. Ore, reze, para que nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não consiga terminá-lo, sabe? Mas se você está assistindo é porque eu não só terminei, como continuo aqui de pé, sabe? Agora o que vocês deviam fazer é provar esse Deus aqui para resolver os problemas da humanidade, rapaz. Sabe? Pessoas morrendo de fome, tá aí as pestes por aí pela terra aí, ele não resolve bosta nenhuma, sabe? Acorda, rapaz. Porque Deus deixaria você ser ateu? Porque ele não existe, rapaz. Se ele existisse, é claro que nós não seríamos ateus, né? Porque ele se mostraria para toda a humanidade e aí não tem como negar, né? Realmente ele existe. E mesmo assim, aí ele ainda iria ser cobrado por nós ateus. Sabe por quê? Porque ele diz que criou o ser humano, então você tem responsabilidade sobre seus filhos. Você não chama ele de Papai Cecel, né? Papai do céu? Maria Fernandes diz: ninguém viu o seu nome, você não, seu ignorante. Você queria ver Ló, você queria ver Ló com os olhos, seu cego espiritual. Eu não entendi porcaria nenhuma. Ninguém viu o seu nome. Ninguém viu o seu nome, né? Você não, seu ignorante. Você queria ver Ló com os seus olhos, seu cego espiritual. Essa aqui é uma fanática religiosa aqui, que de vez em quando entra no meu canal aqui. Cego espiritual. A coitada vive presa dentro do sistema religioso, trabalhando e dando dízimo para pastor, e diz que o cego sou eu. Eita. Todos têm o direito de crer naquilo que quiser, é verdade. Você tem direito de crer no que quiser. Papai Noel, Fada dos Dentes, né? Gasparzinho, Catatal, por aí você vai. Scooby-Doo, Zé Colmeia, tanto faz. Você tem que acreditar aí. Agora o problema é que vocês querem empurrar a divindade de vocês, que nós acreditemos à força, né? E o país é laico, né? Apesar de que não é, né? Mas a repartições públicas está aí, repleta de símbolos religiosos, onde não deveria existir, tá? Provando que os que estão lá dentro são religiosos, né? Impondo a religião deles sobre nós ateus, tá? Mas eu só gostaria que o ateu mandasse o seu ateísmo para mesmo na hora da morte, porque muitos, quando veem chegando a sua hora, dizem: Deus, se você existe, me perdoa. Olha só. Rapaz, ateu que é ateu não vai fazer isso não, você pode ter certeza, cara. Porque aí o cara estaria vivendo uma loucura, uma ilusão. A primeira realidade que você tem que encarar é que temos começo e fim. Nascemos e morremos, né? E não há nada que vai nos salvar. Se eu gritar para o nome desse Deus aqui em hora de morte, não vai resolver nada. Eu sei disso. É fato, não vai resolver porcaria nenhuma, sabe? E nem tampouco eu vou para inferno algum, porque inferno nada mais é do que sepultura. Lá no hebraico é sepultura. Quando eles botam para o grego na Septuaginta, transforma isso lá no inferno de Hades e no Olimpo de Zeus, né? Para que os gregos aceitassem. Cara, tu ama tanto futebol que teu cérebro tá doente. Olha só, eu não amo futebol porra nenhuma, doido. Eu me divirto, tá ligado? Eu me divirto. Que teu cérebro tá doente. Ateísmo é ridículo, né? Se você não tiver intenção de guardar a sã doutrina, né, sua cabeça sempre será cheia desse lodo. Ah, meu pai Cecel, né? Ele diz: cara, tu ama tanto futebol que eu não sei porque ele diz, porque eu uso camisa de time de futebol. Meu irmão, é um hobby que eu tenho, eu me divirto, eu passo pela vida me divertindo com ela, cara. Sabe, quando eu quero beber, eu bebo. Quando eu quero andar, eu ando. Eu só não faço mal para ninguém. O que é o contrário de vocês que se julgam santinhos, mas sai aí ameaçando, como você entra aqui, né? Ameaças, né? Que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Num desespero danado. Aí diz, na hora que morrer,
Aí diz, ateísmo é ridículo se você não tiver intenção de guardar a sã doutrina, né? Sempre a sã doutrina da tua religião. Por que tu não guarda a sã doutrina das outras religiões, que são muito mais antigas? Hein? Mesma coisa que você diz que esse povo todinho de outra religião não tem Deus, que vai para o inferno, vai para isso, para aquilo outro. De lá para cá é a mesma coisa. Sabe? Muito idiotice, sei não, cara. Vamos lá. Isso aqui diz o seguinte, isso é aquela Maria Josicléa. Você está totalmente endemoniada. Ela acredita em demônio. Aí fica vivendo nesse mundo de fantasia, sabe? Totalmente endemoniado. Rapaz, Satanás é apenas acusador, demônio, força, impulso, ou diabo, adversário, apenas palavras. Não é ser imaginário algum. Isso aqui diz o seguinte. Canal do Gafa diz o seguinte. Vocês são tudo uns filhos da puta. FLW, seus demônios. Olha só. Ameaças, pessoal. Eles não se conformam, não. O pessoal não essa daqui. Esse Francisco aqui, Paulo, você é uma anta. Não, anta é um animalzinho, pô. Isso aqui, isso é o Leonardo de novo. Vocês aqui do canal não temem que as pessoas abandonem suas crenças por causa do canal? Ô, rapaz, Leonardo, a intenção é essa, cara. Não só do meu canal, de todos os canais ateístas. Parabéns para os canais ateístas. Muitas pessoas estão exatamente fazendo isso que a gente quer, é abandonar, é secar as igrejas, sabe? É tirar o poder desses caras sobre a mente das pessoas. E eles estão pé da vida, não só comigo, com todos os canais. Porque eles sabem que estão perdendo cliente, tal qual você, né? Vocês não têm medo, não temem que as pessoas abandonem suas crenças por causa do canal, mas é essa a intenção. Sabe que tu é retardado? Ah, é, crente. Cara, qual seria a intenção de nós aqui estar mostrando isso, hein? Se não para libertar as pessoas, tirar as pessoas da crença. Eita caramba. E mesmo o cara que fez a televisão colocou aí, tá, esse Marcelo aqui, olha só, olha a cabeça do cara, né? E mesmo o cara que fez a televisão colocou um monte de componente. É mesmo? Ele diz assim, é mesmo? E o cara que fez a televisão, porque ele não coloca ponto, nem vírgula, nem nada, o cara tem que interpretar aqui. E mesmo, é mesmo? E o cara que fez a televisão colocou um monte de componentes dentro de um saco, balançou e ficou tudo, né, no seu devido lugar. Explica isso, pode pegar qualquer um que não sabe eletrônica, sabe que é impossível, mas é tudo calculado pelo Criador. Esse teu Criador, ele está dizendo o seguinte, quer dizer, se Deus não existe, como é que pode você criar uma televisão? Pegar, jogar os componentes tudo dentro, balançar e tá aqui a televisão pronta, né? Mas o teu Deus, criado lá no deserto, todas as divindades, nunca deu nenhuma televisão para aquele povo, nem sequer um fusível sequer de uma peça de televisão. Sabe que tu entende isso? Nós estudamos, passamos anos estudando para criar cada peça para montar este equipamento que você chama hoje, tecnologia que você usa hoje. Se você está me ouvindo agora, me assistindo agora, você usa tecnologia criada por homens, não foi divindade alguma. Com todo o poder dela, ter criado o universo, ter criado tudo, não criou bosta nenhuma, o seu retardado. Né? Mas só porque o homem criou a televisão, porque colocou cada peça em seu devido lugar, Deus também criou tudo, colocou cada peça em seu devido lugar. O universo é um caos, seu idiota. Nosso corpo, se somos em mais semelhança de Deus, Deus tem tudo que é porcaria que temos. Câncer, AIDS, o escambau, gripe, vírus, tudo ele, não somos em mais semelhança dele. Que criatura perfeita faz algo imperfeito? Hein? Até porque nascem pessoas imperfeitas. Mas ele diz que conhece a pessoa no ventre de tua madre. Deixa a pessoa nascer para depois discriminar, como está no texto bíblico. Que ele discrimina sim quem tem qualquer tipo de defeito, até um nariz torto. Ou um impinge. Né? Essa é a tua divindade que tu não conhece, cara. Sabe? Essa divindade criada por homens. Né? Homens, da mesma forma que os homens criaram a tecnologia, a televisão que você diz, né? Que ele não balançou, não, ele colocou cada pontinho em seu lugar, tá? Da mesma forma, né, que
o ser humano criou a televisão, criou também todas as divindades, inclusive a sua, né? Ele continua dizendo, esse Marcelo aqui em outro comentário, eu acho que vocês, o seguinte, todo ateu acredita em Deus, mas não concorda e questiona a forma que ele governa, e a forma que ele governa é diferente. É aquilo que eu estou falando, eles não colocam ponto nem vírgula. A gente tem que interpretar. Aí ele diz o seguinte, é o mesmo Marcelo, eu acho que você é o seguinte, todo ateu acredita em Deus, mas não concorda e questiona a forma que ele governa, que é diferente, né? Todo ateu acredita em Deus. Nossa, tu não sabe nem o significado da palavra ateísmo, né? O dicionário Pai dos Burros aí tá aí, cara, o Aurélio aí. A gente tem dois Pai dos Burros, né? O Aurélio e tem também a Bíblia, né? A Bíblia é aquela dali, ensina a ser jumento mesmo, né? A ser retardado mesmo, né? Olha o raciocínio do cara, tá dizendo que todo ateu acredita em Deus, mas discorda da forma que ele governa, sabe? Né? E tem que discordar mesmo, né? Você imagina aí, um ser todo poderoso, né, vendo uma criancinha sendo estupada, esquartejada, olhando tudo, onisciência, onipotência e onipresença. Me diz, tu é pai, cara. Me diz o que tu faria se tu visse um filho teu numa situação dessa. Você deixaria? Hein? Eu garanto que o pai verdadeiro se jogaria em cima de leões para defender o seu filho. Enquanto esse Deus fica assistindo de camarote, segundo a divindade que vocês acreditam, né? Onisciente, onipotente, tá vendo tudo. Podia fazer algo, mas não faz absolutamente nada. E o mesmo marginal que estuprou, matou aquela criancinha, mais adiante, sabe o que acontece? Ele aceita Jesus. E aí ele vai para onde? Ele vai para o paraíso. Ele vai para o paraíso ficar com aquela mesma criancinha que outrora ele tirou a vida, que massacrou ali. Porque esse Deus é assim. Ele é muito vaidoso. Ele perdoa qualquer coisa, tenha certeza. Está na Bíblia. Né? Só não perdoa aquele que blasfemar contra o espírito pombo, aquele que não crê, que não o adorar, que não o amar. Né? Ou temê-lo. Porque na verdade vocês temem a Deus. Né? Temem principalmente a dualidade que é o demônio, o diabo, que não existe para o povo hebreu, para o povo judeu. Colocaram ali, lá no cristianismo, para representar o inferno de Hades, e ali as pessoas terem medo de ir para uma eternidade, né, sendo torturada, sendo que nem tem corpo para ser torturada, né? Matéria sendo castigada não tem lá, né? É fogo, esse pessoal é complicado. Vamos aqui mais um aqui. Tem o nome dessa aqui? Amilcar diz, ateu, a Bíblia diz, se alguém discutir com tolo, ele passa a ser pior do que ele. E você é um tolo. Fool. Eu sou fool. I am fool. Eu sou um tolo. E, agora, a Bíblia, como eu falei, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, diz, né? Retirarei, está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência do inteligente. Sabe? Então é por isso que o tolo não pode discutir. Quando eu era moleque, eu sempre ouvi o seguinte: 3 coisas não se discute: religião, política e futebol. Isso é uma grande mentira. Isso é uma armadilha que colocaram para você não questionar. A política, por que não se discute? Para não se descobrir os corruptos. Né? Hoje a gente bate na cara da política. A gente cobra, bate em cima, e quantos políticos corruptos estão na cadeia? Né? E outros por vir ainda, né? Porque vai ser descoberto, né? Esses que têm Deus acima de todos, principalmente, né? Eu nunca vi gente mais criminoso do que religioso, né? É tanto que os presídios estão cheios de religiosos. Né? Aí também dizia, né, que não se discutia futebol, né? É por isso que muitos casos de roubo, compra de jogos, compra de árbitros, né, ninguém falava. Mas, de um tempo para cá, foram até presos pessoas envolvidas com esse tipo de pilantragem, né? E por isso que não se discutia. Religião não se discute, que é para manter o povo em Amilcar, o povo tolo. Tolo. Você diz que o tolo sou eu, sabe?
Olha, uma vida sem questionamento é uma vida inútil. O questionamento é exatamente... Agora você disse uma coisa certa. Discutir com jumento é complicado, né? E como o jumento fala dentro da Bíblia e a igreja está repleta de jumento, discutir com jumento é fogo, né? Você se torna até um idiota. Mas ainda há pessoas que têm ali um restinho de neurônio ainda na cabeça. E por essas pessoas a gente luta para elas despertar. E tem libertado. Tem tirado pessoas de dentro dessa escravidão. Pode ter certeza. Eu recebo muitas mensagens no meu celular, recebo mensagem até no canal mesmo, que muitas pessoas tenham libertado, não só eu. Todos os canais ateístas têm libertado muita gente disso aí. E isso está deixando vocês furiosos, né, Tolinha? Vamos ver isso aqui. Canal Yahushua. Olha só, Yahushua reina. Né? Yahushua seria o nome do Jesus bíblico, né? Sendo que o Jesus bíblico, ele nunca existiu, gente. Os caras tem agora corrente, os caras saem da igreja, aí entra para um tal de desigrejados. Aí acreditam em Yahushua, né? Falar para vocês, cara, Jesus nunca existiu nas páginas da história, é uma criação dos romanos. Aí o que acontece? Naquela época, existia um Messias em toda a esquina, contra o Império Romano. Por isso que os romanos inventaram Jesus, né? Que o nome não seria Jesus, porque a letra J de fato não existe, nem até hoje não existe para aquele povo. Mas o que acontece? Eles inventaram isso, mas na época existia, para vocês terem ideia, na época existia, vou só citar alguns aqui da época, né? Existia o Benjamim, o egípcio, Simão de Pérea, Yahushua da Galileia, daí onde eles inventaram, né, o Yahushua Yahohana ben Hagnol, Manahem e muitos outros, Apolônio de Tiana, muitos outros, de onde os romanos plagiaram, né, essa divindade, Jesus Cristo. E o que acontece? Esses eram cristãos do Crestos, dos Assênios. Era um povo arruaceiro, baderneiro, né? Onde chegava causava confusão, briga, baderna. E esses eram o que os romanos, quando colocaram, diziam que eram os cristãos antigos que eram perseguidos pelo Império Romano, que é uma grande farsa, porque quem criou Jesus Cristo foi o próprio Império Romano. É tanto que a Bíblia pertence ao Império Romano. Foi o imperador Constantino que se disse convertido ao cristianismo, quando na realidade foi ele que deu autorização para que fosse compilado o livro Bíblia. Porque eles sabiam que com uma divindade só, né, ficaria muito mais fácil de reinar, com um sacerdote ao seu lado. Mas mesmo assim ainda teve o racha no cristianismo lá. A igreja bizantina se separou, foi o cisma, né? Ficou uma igreja lá no Oriente Médio e outra igreja cá no Ocidente, sabe? Um racha. E depois entra em outros rachas, né? Aí vem o protestantismo com o Lutero, e dentro do protestantismo aí se cria mais. Só que no Brasil, em 2010, era 40 mil denominações religiosas evangélicas, só no Brasil. E se abria 14 mil por ano. Isso acontece por quê? Porque é fácil você convencer as pessoas pelo medo do ser humano, que é o medo da morte. Uma busca pela eternidade, que não vai acontecer. A eternidade vai ficar guardada em nossos genes de geração em geração. Você é imortalizado nas suas gerações. Então esse cara aqui diz o seguinte, canal Yahushua reina, né? Caro amigo, a fé crer, não é para todos. A fé e crer não é para todos, sim para os eleitos. Olha aí, os eleitos, né? Se a fé não é para todos, por que esse bosta desse Jesus diz aqui em Marcos capítulo 16, 15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Você vê como vocês entram em contradição? Vocês não conhecem a Bíblia de vocês, sabe? Até porque o próprio Deus bíblico diz, né, que a fé, né, a fé é uma dádiva do próprio Deus, sabe? A vocês, a todo ser humano, que todo ser humano são mais semelhantes. Agora ele mesmo diz aqui, ó, eleitos. É o povo escolhido, o povo melhor do que os outros. Por isso que o crente é tão arrogante, se acha melhor do que os outros, né? Eu sou melhor porque tem Jesus, né? Fica rogando praga ao outro ser humano que não acredita nessa bosta, né? Eleitos, você crendo ou não crendo, depende de Deus isso. Não muda nada para o Criador. Você crendo ou não crendo, depende de Deus isso. Não muda nada para o Criador. Não muda nada porque ele não existe, né? Já desafiei esse bosta do teu Deus a vir aqui, porra. Faz alguma coisa, vai aparecer alguma coisa aqui atrás de mim, sabe? Se tu diz que ele existe, tu prova, cara, sabe? O ônus da culpa cabe ao acusador e não
né? Você querer que nós, ateus, que provemos que o seu Deus não existe. O que não existe, por si só não existe, não tem como provar. Sabe? Seu retardado. Criador de merda nenhuma. Esse porra criou merda nenhuma. Só criou confusão na humanidade. Que Deus tenha misericórdia, essa daqui é a Tânia, que Deus tenha misericórdia da sua alma. Alma. Espírito. Só está na sua cabecinha, querida. Não existe. Sabe? Alma, espírito, é a sua consciência. Quando sua consciência acaba, sabe? A própria Bíblia diz, aos mortos o esquecimento. A própria Bíblia diz. E aí vocês vêm com a história de ressurreição. Gente, é muita coisa. Eu vou sempre estar fazendo aqui, né, vídeos sobre esse pessoal, porque esse pessoal não se cansa não, sabe? Mas a gente vai bater na tecla aqui até esse cabeça dura, né? Porque tem muitos que não tem mais jeito, né? O cérebro já foi corroído, já tá perdido mesmo. Então não tem mais jeito. Estou ficando por aqui. Antes quero pedir a vocês mais uma vez, né? Assistam aos meus vídeos, mas também assistam aos anunciantes. Faça essa gentileza aí, se tiver ao seu alcance. Deem likes também, que ajuda também, e compartilhe os vídeos. Então, quero deixar um forte abraço a meus amigos. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.